Bom dia, igreja, graça e paz. Vamos abrir a Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, e somente a parte A do verso 2. Diz-nos assim a palavra de Deus: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Amém? Irmãos, eu li somente a parte A do verso 2, porque Salomão, ele vai, do verso 2 até o verso 8, ele vai dar exemplos de propósitos debaixo do céu. E para ganharmos tempo, usando aqui a palavra principal, tempo. Então, para ganharmos tempo, não precisamos ler tudo, mas depois os irmãos leiam, Mas ele vai falar sobre o tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar aquilo que se plantou, tempo de sorrir, tempo de chorar, Depois tempo de prantear, que é mais do que chorar, mas também há um tempo, de saltar de alegria, ele vai dizer, que é mais do que sorrir. Depois ele diz que haverá tempo de juntar pedras, depois espalhar pedras, tempo de abraçar, afastar-se de abraçar. A gente passou pela pandemia, Foram aproximadamente uns 2 anos aí que foi um tempo de afastar-se, de abraçar, porque não podíamos fazer isso. E Salomão, ele continua, dando outros exemplos, até chegar ao verso 8, onde ele diz que há tempo de amar, tempo de aborrecer também, e tempo de guerra e tempo de paz. E nós também, estamos vivendo tempos de guerra. Não nós, necessariamente, os brasileiros, mas o mundo está em guerra. Alguns países em guerra, outros em conflitos armados. Mas, pela graça de Deus, há tempos de paz também. E Deus concede paz até quem está em meio à guerra. Porque o pai do escritor desse livro, Davi, pai de Salomão, ele viveu em um contexto de muitas guerras, diferente do filho. E ele chegou a dizer, em paz eu me deito e adormeço, porque o Senhor me sustenta. Então Deus é capaz de dar paz aos seus filhos, até em meio à guerra. Então, irmãos, um problema ensinado no livro de Eclesiastes é o fato de que o homem ele não tem controle nenhum sobre o seu futuro, porque ninguém sabe o que vai acontecer, Salomão disse isso lá no capítulo 8, verso 7. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, Não há ninguém que ensine ele a isso. Então, e o homem, que ele não confia em Deus, a insegurança do futuro, ela torna-se um fardo para ele, um fardo opressivo, capaz de até levá-lo à loucura, porque o homem ele sempre está querendo saber, o que vai acontecer, como que será a política, como que está a economia, como vai ser a economia mundial, como ela vai funcionar, para eu tomar as decisões, um empresário principalmente, ele vai tomar algumas decisões aí à medida de como que está, E a gente está sempre preocupado com isso, E isso vale para tudo, Comprar uma casa, ou construir uma casa, alugar uma casa, se eu vou conseguir pagar, se eu vou trocar de carro, se eu vou conseguir, se eu vou viajar ou não, e até plantar uma árvore. Como diz, há tempo de plantar. E também há tempo de arrancar aquilo que se plantou, Eu plantei um pé de mexerica lá em casa, uma vez, e aí eu esperei, Cavei, plantei, reguei, adubei, e nasceu um pé que não deu fruto.
Aí eu cortei o pé. Se eu soubesse isso antes, né, que ele não daria fruto, o que eu teria feito? Não teria plantado, teria perdido tempo. Mas a gente não sabe, né? A gente não sabe dessas coisas. E então a gente não sabe de qualquer propósito debaixo do céu, se ele vai dar certo ou não. E uma das coisas, então, né, apresentadas com mais ênfase neste livro é o tempo. Se os irmãos forem ler Eclesiastes, você vai perceber que é citado muitas vezes a palavra tempo. E quem de nós aqui, irmãos, já se deparou ou já reproduziu frases do tipo: estou sem tempo, não tenho tempo para nada? E uma das mais comuns, né? Estou na correria, que remete a tempo, né? Estar correndo. E eu percebi que eu sou alguém que reproduz muito essa frase. Sempre que eu encontro alguém que eu não vejo há tempo na rua, né? A pessoa pergunta: e como que tá as coisas? É automático, né? Estou na correria. E quando a gente pergunta também para as pessoas, é uma das frases que a gente mais ouve, né? Estamos na correria. Então as pessoas, né, irmãos, elas estão cada vez mais aceleradas, angustiadas, ansiosas. E os fast food, né, tá aí para nos provar isso. Às vezes a gente vai até um local ali conhecido pela boa comida, né, seja uma lanchonete, uma pizzaria, e uma das coisas que a gente pergunta é: quanto tempo vai levar, né, para ficar pronto? Aí se a pessoa falar, né, 1 hora, aí a gente já repensa se vale a pena esperar. E a gente prefere lugares, né, mais rápidos, como Burger King, McDonald's. Só que como todo mundo está acelerado, né, esses lugares também estarão cheios. Vivemos em tempo de ansiedade. E então, e o interessante, irmãos, é que mesmo sem tempo, nós damos prioridade a algumas coisas. Posso estar enganado, mas no geral é trabalho. Se precisarmos passar 3 horas a mais trabalhando, a gente dá um jeito. Mas se passar 15 minutos no sermão, aí a gente já começa a ficar impaciente. Se for escola dominical, então, né? A gente começa já a olhar no relógio: puxa, tenho coisa para fazer. E o professor aí não para de falar, tal, né? Tenho que ir lá terminar minha comida, tenho que recepcionar pessoas, tenho que ir na casa de parentes. Então é interessante, né? Como que mesmo sem tempo a gente dá prioridade a algumas coisas. E uma vez, irmãos, falando sobre o tempo, né? Eu vi uma mulher, uma palestrante, ela é escritora e era filósofa, se eu não me engano, faz muitos anos. E ela me falou algo que me marcou. E ela disse que um dia ela estava de descanso do trabalho, estava de folga. E aí ela estava fazendo o quê, né? Descansando? Não, estava fazendo aquilo que a gente faz no geral quando a gente está de folga, né? Trabalhando. E ela disse que estava lá trabalhando, cheio de papéis na mesa, o computador ligado, e ela lá olhando os papéis e tal, e alguém ligou para ela. Ela viu, era a mãe dela. Ela pegou o telefone, conversando com a mãe, ela colocou o telefone aqui e continuou trabalhando. E aí, ou seja, ela estava focada no trabalho, né? Não ouvia nada do que a mãe estava dizendo. E começou a se incomodar, né? E ela disse: mãe, não tenho tempo, mãe, agora eu estou ocupada, né? Estou trabalhando, estou cheio de coisas para fazer e tal. A senhora não pode ligar outra hora, ou eu ligo para a senhora depois. Mas a mãe continuou conversando, né? Até ela se irritada, ela disse: mãe, você não entendeu, mãe, eu estou ocupada. Liga depois, tchau. Desligou o celular. Nunca mais ela falou com a mãe dela. A mãe dela morreu naquele dia. E quando eu ouvi isso, irmãos, é chocante, porque eu vi aquela mulher relatando isso com lágrimas. Porque a última oportunidade que ela teve com a sua mãe foi uma conversa mal conversada por telefone, da qual ela deu prioridade ao trabalho. E muitas das vezes nós agimos assim, hein? Quantas vezes a gente sai com a família e para férias tal, e a gente está lá pensando em trabalho. E não dá, né, atenção à nossa família, e não precisa ir muito longe, irmãos, às vezes aqui mesmo. A gente traz, né, vem com a família e está lá, né, olhando para o vazio enquanto estamos cantando, né, automaticamente,
louvando a Deus automaticamente, depois no sermão a gente está olhando para o vazio e não está prestando atenção em nada, porque a gente está com a cabeça na pizzaria que a gente vai depois, na janta, no trabalho de amanhã. Ou seja, né, não estamos vivendo o tempo presente. E nem o futuro, né, porque o futuro ele não existe, ele não está no presente. Então não adianta eu ficar pensando no futuro, no que eu vou fazer amanhã, porque o amanhã não chegou. Então eu não estou vivendo nem no presente, nem no futuro. Porque isso vai gerar ansiedade em nós, né? E, consequentemente, problemas relacionados a isso. E uma coisa que eu gosto muito em Eclesiastes, assim como toda a Bíblia, é que nos ensina a valorizar o tempo. Ou seja, né, fazer melhor uso dele e dar prioridade ao que realmente importa. E logo no verso 2, irmãos, tem uma coisa de extrema importância, né? Eu diria que até mais importante de todas sobre o tempo. E é interessante que Salomão ele poderia ter deixado esse detalhe lá para o final, que é o tempo da nossa morte. Porque ele poderia ter começado assim, né? Há tempo de nascer, há tempo de crescer, há tempo de plantar, há tempo de fazer isso, aquilo, e há tempo de morrer lá no final. Mas ele deixa logo no início, propositalmente. Então, irmãos, né, o tempo da nossa morte, eu posso tentar adiá-la, sabe? Eu posso tentar adiar com exercícios físicos, tendo uma excelente alimentação, cuidando da minha aparência, para mim não aparentar a idade que eu tenho. E, irmãos, isso é muito importante, né? A Elaine que o diga, né? É importante cuidar da saúde, é importante, isso é extremamente importante, irmãos. Mas tudo isso não vai me livrar do fato de que há um tempo determinado para a minha morte. E não dá para fugir, irmãos. Não dá para fugir. Falar de tempo é falar de morte, porque o tempo está passando. Eu tenho uma avó de 98 anos. Se eu conversar com ela sobre morte, né, o parecer dela será diferente de um adolescente. Porque o adolescente, né, olhando teoricamente, ele está bem longe da morte, né, mas ela está bem próxima. Então, mas a palavra de Deus nos ensina a olhar para o tempo. E logo no versículo 2 diz, né, tempo de nascer e tempo de morrer. Então, à vista disso, irmãos, podemos fazer uma aplicação já, né, do texto em nossas vidas, se perguntando, o que estamos fazendo com o nosso tempo? No Salmo 90, irmãos, está registrado uma oração de Moisés. E lá no verso 12, Moisés diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Que interessante, né? Moisés está pedindo sabedoria a Deus para compreender, para se conscientizar da brevidade da vida humana, porque tendo ciência disso, a gente começa a aplicar ao nosso coração aquilo que realmente importa. E lá em Efésios 5, no 15 ao 16, Paulo ensina, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou tolos, né? Mas como prudentes, como sábios. Aí ele diz algo interessante, remindo o tempo, ou seja, né, aproveitando o tempo. A versão NAA, ela diz exatamente isso, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Então o conselho de Paulo é, use o seu tempo com sabedoria. Então fica, né, para a nossa reflexão, irmãos, a pergunta, estamos aproveitando bem o nosso tempo? E caminhando então para a conclusão, irmãos, o tempo, né, ele é uma das coisas mais difíceis que temos para administrar. E o modo como gastamos o nosso tempo, né, é o modo que nós passamos a nossa vida. Todos nós temos a mesma quantidade de horas por dia, né? Ninguém tem horas a mais. Não, todos nós temos a mesma quantidade. Então não dá, né, irmãos, para desperdiçá-las com coisas inúteis. E Eclesiastes nos revela, né, o quanto é angustiante saber que eu não tenho poder nenhum sobre o futuro, sobre o tempo
Eu não consigo prever, né, o que poderá me acontecer e nem quando acontecerá. E o mais angustiante é saber que eu vou morrer. Entretanto, irmãos, e glórias a Deus por este entretanto, há um detalhe, logo no início do texto, um detalhe mais importante do que a morte, mais importante do que o tempo que me resta até ela chegar. Vamos ler o verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Quem determina o tempo, irmãos? Salomão, que escreveu esses versos? Deus, né? É Deus quem determina o tempo. Glórias a Deus por isso. O tempo, irmãos, ele é controlado por Deus. Então nós temos que ter ciência disso. Sempre como falarmos de tempo, né, que o tempo está no controle de Deus. É Ele que o determina. O tempo, irmãos, obedece àquele que disse: antes que houvesse dia, eu sou. Então, irmãos, é Deus que nos concedeu, né, este tempo. Inclusive esse que estamos tendo agora. Foi Deus que nos concedeu isso. Estamos presentes, porque essa é a ideia de presente, né? O hoje é chamado de presente. O que é um presente? Uma dádiva, né? Então, Deus nos deu um presente, que é estar presente. Então, irmãos, o homem sem esperança, né, ele se desespera, ele vive angustiado porque ele vai morrer, sabe-se lá quando. Mas a questão é que você não está morto hoje. E o que você tem feito com isso? A gente fica angustiado, né, pelo dia da morte, se a gente vai morrer ou não. Mas a questão, irmãos, é que não estamos mortos, estamos vivos. E se estamos vivos é porque Deus nos concedeu este dia, um dia a mais. E o que estamos fazendo para sermos melhor do que fomos ontem? Então, irmãos, que hoje nós venhamos a olhar para o tempo, vendo-o como uma oportunidade de servir a Deus. Porque a melhor maneira, né, de usar o nosso tempo é para a glória de Deus e para o reino de Cristo. Porque em breve, irmãos, este Cristo, que por amor a nós, um dia esteve sujeito ao tempo, e teve um tempo de nascer, e teve um tempo de crescer, e teve um tempo de passar pela angústia da morte também. O Deus encarnado passou pela morte. Mas, sendo Deus, né, ele ressuscitou e vivo está. E este Cristo, irmãos, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, como diz Apocalipse 1, verso 8. Este Cristo, né, um dia, este que é Senhor do tempo, voltará exatamente no momento e na hora já determinada. E então o tempo, né, que nos aflige tanto, não existirá mais. E a morte que nos aflige tanto, que nos assola, não existirá mais. Porque este Cristo, com a sua morte, com o seu sangue, ele conquistou para aqueles que o amam e para aqueles que ele ama, vida eterna. Então, irmãos, neste dia, né, Cristo, Senhor da morte e do tempo, pedirá conta do tempo que nos foi dado, do tempo que ele concedeu a nós. Então, que venhamos lembrar, né, o que estamos fazendo com o nosso tempo. Mas, né, ele, pela sua graça, ele recompensará aquele que não perdeu tempo com coisas inúteis, mas aproveitou o seu tempo buscando o reino de Deus e a glória deste Senhor. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, por quanto tudo o que tu és em nossas vidas.
Nós te louvamos, Senhor, por este tempo que o Senhor nos concedeu graciosamente. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Portanto, Senhor, ajuda-nos a remir o tempo, a aproveitá-lo da melhor forma que glorifique o teu nome. Ó Deus, nós te louvamos acima de tudo porque houve um tempo em que nosso Salvador nasceu, cresceu, morreu. E, sendo Deus, ele ressuscitou, está vivo. E um dia não haverá mais tempo, não contado por horas e dias, mas será eterno em tua presença. E nós o louvamos por isso, Senhor. Muito obrigado pelo tempo. Amém.